A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem, firme e forte. Estamos hoje no 36º dia da nossa campanha e o tema de hoje é: quem é você? Você já se perguntou, quem sou eu? Nós estamos falando há vários dias sobre a nossa mente, sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito. E o tema de hoje ele é muito interessante, porque ele fala da forma como nós nos vemos e como Deus nos vê. Não fale sobre os problemas, mas fale sobre as possibilidades. Não fale sobre os problemas, fale sobre as possibilidades. O versículo do dia está em Números, capítulo 13, versículo 27, que diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O texto aqui diz do episódio em que Moisés enviou 12 espias para verificar a terra prometida, para passar um tempo ali averiguando se tinham inimigos, se a terra era boa ou não. E eles encontraram muita prosperidade, só que quando eles chegaram para falar com Moisés e com o povo, eles mudaram o discurso. Alguns desses espias mudaram o discurso e começaram a revelar os problemas que eles enfrentariam naquela terra caso eles fossem tomar posse dela. Caleb, entretanto, teve um relatório totalmente diferente, que está registrado em Números capítulo 13, versículo 30, que diz assim: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb disse: nós iremos prevalecer, nós iremos tomar posse. Aqueles 10 homens se recusaram a continuar, porque os problemas eram maiores do que a visão que eles possuíam. Aqueles outros 10 espias, eles se recusaram a continuar porque a visão deles era maior, os problemas que eles visualizavam era muito maior. Olha o que está registrado em Números capítulo 13, versículo 31 ao 33. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E falaram mal da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, vamos recapitular. Moisés enviou 12 homens, e eles deveriam passar 40 dias somente caminhando e observando. E eles o fizeram. Eles trouxeram cachos de uva, que precisou ser carregado por 2 homens, irmãos. Imagina, cachos de uva que precisaram ser carregados por 2 homens. Pegaram também ali romãs, figos, e voltaram para junto de Moisés para contar a abundância que existia naquele lugar. Mas 10 daqueles homens começaram apenas a falar de dificuldades que eles teriam para entrar na terra. Apenas Josué e Caleb estavam motivados com as novidades. Como é que você está? Motivado? Ou você está igual aqueles 10 espias, desmotivados, enxergando apenas as dificuldades? E por que apenas 2 homens daqueles 12 queriam enfrentar qualquer dificuldade pela conquista? Preste atenção, a diferença de cada um está na fé que cada um deles possuía. Josué e Caleb tinham uma fé diferente do que aqueles outros 10 tinham. Ter fé não é ignorar o gigante. Preste atenção, ter fé não é ignorar o gigante. Quando temos um problema em nosso lar, em nossa família, nós não podemos ignorar esse problema, mas nós devemos enxergar o problema de frente e também visualizar a solução. Quem enxerga a solução não vive falando do problema. Quem enxerga a solução não vive falando do problema. Nós estamos falando há muitos dias sobre fé. Fé é algo usado com a razão. Fé é algo inteligente e não é emocional. É algo totalmente ativo. 10 daqueles homens voltaram admirados com o tamanho dos gigantes.
e os dois voltaram admirados com o tamanho do cacho de uva. Você fica admirado com o tamanho do seu gigante, ou você fica admirado com o tamanho da bênção que Deus pode te dar? O tamanho do cacho de uva, como diz aqui. Talvez hoje o seu maior problema é que você vive contando para os outros o tamanho do seu gigante. Talvez o seu maior problema é que você fica o tempo todo falando para os outros: olha como o meu problema é grande, olha o tamanho do meu problema. Não veja isso, veja as bênçãos de Deus. Veja os cachos de uva, meu irmão. Aqueles 10 espias estavam com a mente doente, estavam com o que eu chamo, eu até ministrei dias atrás, que chama síndrome de gafanhoto, e o autor também escreveu aqui, síndrome de gafanhoto, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A síndrome de gafanhoto atinge 3 áreas nas nossas vidas, vamos falar rapidamente. Primeira, ela atinge a sua identidade, quem você é. A síndrome de gafanhoto atinge a sua identidade, quem você é. Aqueles homens, eles se viam como gafanhotos. E achei muito interessante o que o autor disse aqui. Quem você é? Você é um gafanhoto ou você é um comedor de uvas? Irmão, uva é muito bom, eu quero ser um comedor de uvas. Eu não quero me ver como um gafanhoto. Você também não se deve ver como um gafanhoto. Problemas que nunca existiram, que estão somente nas suas mentes. A nossa mente é a maior arma que Deus deu ao homem, e algumas vezes, como nós já dissemos, nós usamos ela contra nós mesmos. Aquele que tem síndrome de gafanhoto só fala sobre os problemas, já o comedor de uvas fala sobre as possibilidades. Você é aquele que só fala dos problemas, ou você é aquele que só fala das possibilidades? Qual que é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua vitória? Me diz aí, meu irmão. Daquilo que o seu coração está cheio é o que você falará, mas a síndrome de gafanhoto te torna medroso e temeroso. A segunda coisa, a segunda área que essa síndrome atinge é a forma como nós vemos os nossos inimigos. Olha o que diz o texto: e assim também éramos aos seus olhos. Como assim? Eles não conversaram com o gigante. O gigante não disse isso para eles. Eles achavam que os gigantes achavam que eles eram gafanhotos. Essa síndrome faz com que nós vejamos a nós mesmos como pessoas sem capacidade. Às vezes ninguém disse isso, você mesmo se vê como um gafanhoto, como um inseto, como um coitado. E você não é isso, você é filho de Deus. Você é alguém herdeiro de promessas de Deus. Se veja como um comedor de cachos de uva, como alguém vitorioso. A terceira coisa é como nós vemos o nosso Deus. Aqui complica um pouco, irmão, porque essa síndrome atinge a forma como você enxerga Deus. Eu já disse várias vezes, Deus está acima de qualquer suspeita. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Ele sempre estará conosco. Josué e Caleb, 2 comedores de uvas, diziam que para continuar a avançar, porque o Senhor já havia entregado aquela terra a eles. Josué e Caleb dizem o seguinte: vamos continuar avançando. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio naquele que me fez a promessa. E Ele vai entregar aquela terra nas nossas mãos. Não importa se tem gigante. Ela tem muita bênção também, a vitória é nossa. Já os outros 10 queriam criar justificativas para que Deus não agisse. Um comedor de uvas sabe que não deve se preocupar, porque quando Deus dá a visão, Deus também dá a provisão. Que maravilhoso! Quando Deus te dá a visão, Deus também te dá a provisão. A síndrome de gafanhoto faz com que as pessoas tenham uma visão distorcida, mas a fé é uma arma que deve se unir com a sua mente e projetar o seu futuro. Deixa eu ler contigo aqui o que o autor escreveu. Aqueles que eram comedores de uva disseram que poderiam ir contra os gigantes e vencê-los. Eles viram um Deus cumpridor das suas promessas. Quem você é? Alguém que enxerga além dos problemas, ou você é alguém que se esconde para não ter que enfrentá-los? Quem você é, meu irmão? Alguém que enxerga além do gigante, além dos problemas e acredita na promessa de Deus na sua vida? Ou você é alguém que prefere se esconder,
procrastinar, deixar para depois. Não faça isso. Eu achei muito interessante essa abordagem que o autor disse aqui. Seja um comedor de uvas, um comedor das delícias. Deixa eu traduzir isso. Das vitórias que Deus tem para te entregar. Não fique focado no gigante. Foque na promessa de Deus, naquilo que Jesus prometeu para você, naquilo que o Senhor já disse que vai fazer na sua vida. Você tem que crer, você tem que ter fé e não ficar focado no gigante. Pare de falar sobre os seus problemas, comece a falar sobre as possibilidades e seja vitorioso em nome de Jesus Cristo, porque Ele é contigo, meu irmão. Tenha um dia maravilhoso e abençoado na paz de Jesus Cristo. Aleluia.